Pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda ao Conecta 8, o podcast do portal Linha 8. Mais um programa, né? Mais uma vez a gente está aqui para bater um papo, sempre trazendo pessoas, né? Conceitos, ideias a respeito do cotidiano, mas também de coisas importantes da nossa rotina, da nossa vida, né? O portal Linha 8, que é um portal diferente, digo até disruptivo, até um portal com notícias que não estão no cotidiano das pessoas, né? As pessoas não conseguem ler e ver coisas nesses portais que a gente conhece, né? É uma coisa diferente. É uma coisa que a gente tentou mostrar um outro lado do que acontece, uma coisa underground, né? Então, se você tiver curiosidade de conhecer o nosso site, linha8.com.br, mas também ouve nosso podcast, também que está nas plataformas de streaming aí, e também você pode ver aqui no YouTube, sempre com um convidado, uma convidada especial, tá? Lembrando que o Conecta 8, né, esse podcast é feito nos estúdios da Wiz Mais Vídeos. O Wiz Mais Vídeo pertence ao grupo Wiz, que é uma agência de comunicação. Então, esse estúdio também está aqui, já aproveitando fazer aquele merchan, aquele comercial, está aqui justamente para poder auxiliar as pessoas que querem fazer seu podcast, o seu vídeo, querem fazer, né, uma fotografia de estúdio. Então, a gente tem uma equipe aqui especializada e pronta para atender aqui a sua demanda, tá bom? E hoje, né, vou aqui conversar com uma pessoa muito bacana que eu conheci há um tempo já. E ela sempre me ajudou, sempre que eu precisei, ela me deu algumas dicas e ajudas, né? Porque ela ajudou a alugar, né, um dos espaços que a WIS, né, que a agência WIS ficou um determinado tempo. Mas se você também quer nos acompanhar nas redes sociais, antes de eu apresentar ela, ó, acompanha a gente no Instagram, vai aparecer aí na tela, nosso Instagram, nossas redes sociais também, o nosso site, tá? Então, e me acompanhe lá também vai aparecer aí o meu Instagram, tá? Ah, esqueci de me apresentar, eu sou o Wendel Cristiano, tá? Sou diretor aqui da Wiz e da Wiz Mais Vídeo. E é isso. Hoje nós trazemos aqui para fazer um bate-papo com a gente, para falar sobre moradia, sobre casa, desenvolvimento urbano e também sobre empreendimentos imobiliários, a nossa amiga Tainá Delvecq. Seja bem-vinda ao Conecta 8. Muito obrigada, Wendel. Muito obrigada pelo convite. Agradecer ao Wiz, que foi meu primeiro contato com você. Agradecer você pessoalmente e agradecer ao Conecta 8 pela oportunidade de estar aqui nesse espaço para a gente poder falar um pouquinho sobre habitação, moradia, que é um assunto muito importante na atualidade. Nós que agradecemos a sua visita, você vir aqui. É o segundo programa que a gente faz, tá? Então ele é muito especial porque marca essa história que a gente está construindo a partir de agora. Mas antes de mais nada, se apresente um pouco para o nosso público, para eles saberem um pouco quem você é e o que você faz, por favor. Claro, eu sou a Tainá Delvecq, eu tenho 29 anos, sou advogada, sou formada em especialidade, minha especialização é Direito Tributário, tenho especialização em Controladoria, Auditoria e Finanças, sou diretora jurídica do Grupo Delvecq, que é uma construtora aqui da região de Osasco e Barueri, que atua há 18 anos no mercado imobiliário. Nós temos empreendimentos residenciais e comerciais, 7 aqui em Osasco e 2 em Barueri. Estamos aí em desenvolvimentos de produtos hoje, HIS, que são habitações de interesse social, trabalhando junto com a Caixa Econômica no mercado Minha Casa Minha Vida. Ah, que legal. Quanto tempo tem a Delvecq? 18 anos. 18 anos. Esses são os primeiros empreendimentos de interesse social que vocês estão fazendo ou vocês já fizeram isso no passado? Nosso primeiro empreendimento, que foi o Raro Capelinha, aqui em Osasco, foi em 2019. Em Osasco, né? Em Osasco. Na Capelinha. Eu sou ali da Zona Norte de Osasco também. Que legal. Onde fica ali? Explica um pouco para mim onde que é esse imóvel. Ali na Zona Norte, a gente tem o Hospital Amador Aguiar, Sim, que é muito conhecido. sim. É do outro lado da rua, em frente ao supermercado novo que abriu, o McDonald's que vai abrir. Maravilha, legal. Ali tá virando um polo comercial e também ali tem um processo de revitalização daquele espaço, né? Tem a ver um pouquinho com o que a gente vai falar hoje. Ah, que maravilha. Então vamos deixar daqui a pouquinho para te falar pro nosso internauta que está nos acompanhando. Mas me diz uma coisa. A Delvecq faz habitação, está fazendo agora, mas vocês tem alguns empreendimentos na cidade, né, em Osasco, que são relacionados a prédios comerciais. Conta também um pouco para nós o que são esses prédios, onde eles estão localizados, para que as pessoas possam
Hoje nós temos Conhecer. 2 empreendimentos comerciais. Um é o Campesina Office, que fica ali na Vila Campesina, Que fica aqui, né? Vamos falar para as pessoas, ele fica aqui, na verdade. que inclusive esse estúdio maravilhoso fica aqui na Vila Campesina. E o outro fica na Machado de Assis, ali no Bela Vista, uma região mais central de Osasco. São prédios novos, que a gente entregou ali em meados de 2017, 2018. Salas comerciais de 25 a 48 metros. E aí nós temos todos os públicos na área empresarial, desde médicos, advogados, até clínicas, contabilidade. Nós temos um público bem diverso nesses 2 empreendimentos. Agência de comunicação, né? Porque, nossa... Principalmente. Aí também um estúdio de podcast agora, né? Que bacana. Mas vamos falar um pouquinho sobre você, Tainá. Falar um pouco da sua trajetória profissional, né? Você falar um pouco mais sobre o que é trabalhar no setor jurídico imobiliário, né? E como é que você equilibra, né, sua vida pessoal e o trabalho, porque isso é sempre complexo, principalmente para uma mulher, né? O equilíbrio é... Meu sócio diz que a gente tem que equilibrar os pratinhos. Então, a gente sempre tá ali um pouco na vida pessoal, um pouco na vida profissional. Eu sou recém-casada, então meu marido me puxa um pouco pro lado pessoal, Lado familiar. justamente porque Tem que aproveitar a lua de mel, pô. tem que aproveitar, tem que dar atenção também. Só que a minha vida profissional sempre foi muito importante para mim. Então, eu sempre tentei estudar muito, me aprofundar, me especializar, principalmente nos assuntos relacionados à minha área de atuação, justamente para eu ganhar esse espaço, para eu ter esse espaço profissional, de discussão, de aprofundamento e principalmente de crescimento. Tá, e você é diretora lá, como que é estar à frente né, de dirigir um espaço como esse? Olha, E ser diretor é desafiador. Estar à frente de uma empresa como a Devec, que tem uma trajetória anterior a mim. Então, eu entrei na Devec, voltei para a Devec em 2018. Então, a Devec já tinha uma trajetória. Então, assumir uma empresa que já tinha nome, já tinha credibilidade no mercado, é um desafio. Que a gente tenta todos os dias dar o nosso melhor, pôr a nossa vida e nosso amor ali. Para quem não sabe, a Devec foi fundada pela Elise e pelo Edilson, que são os meus pais. Então, para mim, isso traz uma responsabilidade muito maior de continuar o legado que eles deixaram. Né? Porque foi com muito suor, foi com muito trabalho que a gente chegou até aqui. E hoje, falar que eu faço parte dessa empresa, falar que eu ajudei a construir essa empresa e que ele está hoje onde está porque eu faço parte disso, para mim é gratificante. Ah, maravilhoso, né? Uma empresa familiar. É uma empresa familiar. Mas nesse sentido, a gente estava conversando antes do programa começar sobre essa questão, né? A Devec vem de um segmento da construção civil. E a construção civil é um segmento onde tem muito homem trabalhando, né? Ainda é dominado pelo homem. Mas você disse que isso tem mudado. Como que tem mudado? Olha, eu, ao longo da minha trajetória no setor imobiliário, conheci mulheres maravilhosas que atuam nesse setor, sejam engenheiras de obra, técnicas de segurança, que atuam na obra, que é um ambiente majoritariamente masculino. Então, elas conquistaram aquele espaço com o conhecimento delas, com a destreza da mulher. E eu acho que a mulher pode, sim, estar em todos os lugares, que com o conhecimento, com a delicadeza dela, ela vai atingindo isso. Eu acho que é um setor ainda majoritariamente masculino, mas que está galgando para essa mudança. Tem se transformado com o tempo, né? A gente tem percebido que, a gente também conversou um pouquinho antes, que ainda na burocracia, no escritório, as mulheres estão mais nesse espaço, né? Por exemplo, na Devec, hoje é composto por mais mulheres do que homens. Hoje, nosso escritório tem mais mulheres do que homens. Mas que na obra em si a mulher ainda não está presente completamente. Claro que tem as engenheiras e tal, mas ainda não é um lugar específico para as mulheres. Não é um lugar majoritariamente mulheres, mas nós temos mulheres. Certo. Então, a gente sempre tenta incentivar com que essas mulheres possam pertencer a esses espaços. Você me falou de uma política pública que você tem acompanhado. Isso você tem aproveitado para implantar também no seu cotidiano, né? Uma política pública de formação de mulheres que trabalham como pedreiras, como
como chefe de obra e tudo mais. Como é que você tem implantado isso dentro do cotidiano da empresa? Hoje, essa política pública que chama Mulheres em Obras, que é uma iniciativa, inclusive, da Prefeitura Municipal de Osasco, está em andamento, está em testes e está em formação ainda. Então, a gente ainda não implementou essa política nas nossas obras. A gente está hoje trabalhando com outras políticas públicas bem interessantes também, de inclusão nas obras. Certo, mas aí como que se dá isso? É uma coisa do trabalhador ou também da pessoa que está interessada naquele imóvel? Me explica um pouco. Não entendi. Quando você fala o seguinte, eu estou implantando uma política pública, mas isso é voltado para o trabalhador que está lá na ponta. Isso, A voltado trabalhadora, né? para quem presta o serviço na obra. Tá. Você tem algum exemplo desse que você pode passar para Claro, nós? a gente está implantando na nossa próxima obra, que é Minha Casa Minha Vida, uma parceria com a FUNAP, que é uma fundação aqui de São Paulo, e eles trabalham com pessoas privativas de liberdade. São reeducandos em regime semiaberto, e eles vão poder trabalhar na nossa obra. Então, a gente recolhe eles na unidade prisional, deixa eles na obra, eles passam o dia trabalhando, junto com os outros prestadores, outros pedreiros que fazem parte da obra já, e ao final do dia a gente devolve eles para a unidade, e aí com isso, a cada 3 dias trabalhados eles têm um dia menos de pena, e com isso eles podem até se aprofundar e, se eles quiserem, ter uma formação como eletricista, como uma formação de hidráulica, e dependendo do caso, ir além. Fazer uma formação de faculdade, ser um engenheiro, ser um mestre de obra, alguma coisa relacionada à construção civil. Ótimo, que legal. Isso é um projeto interessante, porque é um processo de ressocialização. Exatamente. Eu acho que o papel também da iniciativa privada é ajudar a gente melhorar, né, o convívio, né, e as pessoas. Acho que as pessoas merecem sempre uma segunda oportunidade. Com certeza. Né, todo mundo. E a gente, só seguindo essa linha dessa questão social, como é que a Delvec enxerga esse projeto, né, de habitação de interesse social, não só no olhar de empreendedor, de produzir a casa, mas também de inclusão? Qual que é a mentalidade social da Delvec nesse sentido? Então, hoje, o nosso nicho é voltado para esse programa de interesse social. Então, nossos empreendimentos de 2019 para cá foram todos voltados para o Minha Casa Minha Vida. E com nossa realidade hoje, que é o aumento da taxa de juros, inclusive a falta de incentivo. Está faltando financiamento? Está faltando dinheiro para as construtoras fazerem esse tipo de empreendimento? Olha, no começo do ano passado deu um problema. Mas hoje a gente está conseguindo rodar os contratos junto com a Caixa, os financiamentos. É claro, dependendo do encaixe da faixa etária do empreendimento e do comprador final. Porque o comprador final também entra em faixa 1, 2, 3 ou 4. Sim, mas havia também recentemente que a Caixa ia diminuir um pouco desses financiamentos, né? Para construção de moradias e tal. Isso afetou vocês de alguma forma? Não afetou porque foi restrito, sim, o faixa 1 e o faixa 2. Certo. Que são as faixas que atingem as pessoas que têm uma renda familiar menor. Como a gente trabalha com faixa 3, que é uma renda familiar a partir de R$ 3.800... Que é mais ou menos a classe C. Isso. C menos, C, Isso D mais. Não foi tão atingido, porque essas pessoas, a economia continuou rodando para essas pessoas, mas quem foi mais atingido foi o faixa 1 e 2, que teve essa restrição do governo aí. Certo. E está entregando no prazo? Graças a Deus. Eu sei porque é o seguinte, eu também eu fui contemplado há mais de 10 anos atrás com o programa também Minha Casa Minha Vida, né? Que também era para faixa 3, mais ou menos, ali, acho que era faixa 3. Só que a construtora que eu comprei o apartamento me atrasou muito, assim, eu fiquei quase um ano após o prazo de entrega da casa, ainda lá, tal, mas eles acabaram entregando e ainda tiveram que pagar uma multa, né? Porque
Estava isso no contrato. Mas vocês estão entregando em dia, né? Ainda bem que a sua construtora entregou, atrasado um ano, mas entregou. Mas graças a Deus nós temos 18 anos no mercado e nunca entregamos nenhum empreendimento atrasado. A gente tem ali os 180 dias legais que podem variar na entrega, mas nunca a gente ultrapassou nenhum desses prazos, graças a Deus. Vamos lá, a pergunta que a gente precisa fazer. Qual que é o tamanho dessas casas? Porque é uma briga aí da galera que está fazendo aí algumas casas pequenas, tal. Qual que é a medida desses espaços aí que vocês estão colocando no mercado? A gente não trabalha com casas residenciais, são prédios. Prédios. Os nossos produtos variam de 38 a 45 metros. Podendo ser um quarto ou 2 quartos, né? Não, mas quarto e um escritório. Tá melhor do que a média, viu? Porque eu ando aqui em alguns lugares aqui em Osasco, tem gente vendendo a 27. Aí um estúdio, né? Estúdio é bem pequenininho, né? Há uma discussão muito grande sobre isso, né? Que eu vejo, por exemplo, São Paulo. Eu moro em São Paulo, né? Moro ali na Vila Madalena. E a gente vê uma expansão enorme, assim, né? De muitos prédios e tal. Mas é tudo prédios, assim, minúsculo. E há uma reclamação muito grande da população. Porque os apartamentos ficaram caros e, ao mesmo tempo, pequenos. Né? As regiões estão inflacionadas, né? Às vezes, a gente até especula que isso pode ser uma bolha, né, imobiliária, como aconteceu nos Estados Unidos, e uma hora isso pode estourar. Isso te preocupa? Não, eu acho que a valorização do imóvel ela é uma coisa natural, né? A gente nunca teve no Brasil, depois do Plano Real, um imóvel que desvalorize. Salvo exceções, como construir um estádio do lado da minha casa. Mas um imóvel que foi comprado, um prédio que foi construído, se desvalorizar desde o Plano Real, a gente não teve. Isso me acalma um pouco, né? Me tranquiliza. Mas em relação a construir prédios em espaços menores, apartamentos menores, eu acho que vai tudo do estudo. Antes da gente aprovar um projeto, é feito um estudo de viabilidade. Não só daquele local da onde vai subir o prédio, mas de toda a região. Então, eu acho que é essencial a gente ter esse estudo para ver aqui comporta 10, 100, 1000 unidades. Qual é o impacto que isso vai trazer para o trânsito? Qual é o impacto que isso vai trazer para a população daquela região? Isso tudo é estudado. Isso eu quero aproveitar o gancho, porque tem uma pergunta sobre isso. Porque há uma reclamação também, assim, eu ouço muito, né? Eu caminho muito pela cidade e tal. É uma reclamação de que, às vezes, é construído um prédio e as pessoas não sentem alguma mudança urbanística. Por exemplo, a construção de uma nova rua, de uma nova saída, né, para os veículos, ou de uma escola, ou de uma creche, ou de um posto de saúde, ou propriamente um supermercado até, né? Porque às vezes você constrói o prédio, você vai colocar várias famílias naquele espaço, então você precisa dar condições mínimas para que elas possam, ali no seu entorno, terem alguns tipos de serviço. Como é que vocês dialogam com o poder público na hora de vocês produzirem esse projeto e depois construir esse imóvel? Como é que se dá essa relação? E se ela acontece, como é que esse estudo e como é que isso se dá para melhorar ali aquele entorno? Até porque é isso, além da pessoa que vai ir lá morar, também tem os vizinhos, né? Tem impacto com os vizinhos. Então, a gente entra em duas discussões aqui. Toda vez que a gente aprova um projeto, eu posso dizer pela Prefeitura de Osasco, não sei as outras prefeituras, existem projetos adjacentes que precisam obrigatoriamente ser aprovados pela Prefeitura. Um deles é esse de impacto de trânsito. Então, se eu vou construir um prédio com 10 unidades, qual é o impacto que eu vou trazer para o trânsito daquela região? Se é de 100 unidades, qual é o impacto que aquilo vai trazer? E você precisa mostrar para o poder público como é que você vai diminuir esse impacto? Ou tentar diminuir. Um exemplo prático para elucidar quem não é do setor imobiliário eu vou construir um prédio em uma grande avenida. A entrada de carro, ela não pode ser na avenida. O carro não pode ficar na avenida esperando para entrar no prédio. Eu preciso fazer um recuo, que na construção civil a gente chama de pórtico share. Então, dependendo da quantidade de apartamentos, você precisa ter espaço para 1, 2, 3, às vezes 5 carros nesse pórtico share, nesse recuo, para que o carro não fique parado na avenida. Isso é um relatório de impacto de trânsito direto, que a gente chama. E tem os indiretos também. Por exemplo, eu estou num cruzamento.
vai aumentar o fluxo ali, eu vou precisar, ao invés de pôr um sinal que tem ali, eu vou precisar pedir para o poder público, eu preciso trocar esse sinal e pôr uma rotatória. Por quê? Vai aumentar o fluxo de carro, se pôr farol, vai gerar um trânsito ali, vai gerar uma parada de veículos. Isso já é um recurso indireto, né, de adaptação daquela região. Isso não necessariamente no bloco do imóvel. Isso pode ser a 2, 3 blocos de onde você está construindo o empreendimento. E há uma contrapartida? Por exemplo, sei lá, a prefeitura, tudo bem, você pode construir aqui esse seu imóvel, mas você precisa construir uma praça, você precisa ajudar a construir um posto. Há uma contrapartida nesse sentido? A contrapartida não é exigida, mas muitas vezes valoriza até o nosso produto. Então, muitas vezes é uma sugestão dos próprios construtores. Por exemplo, se eu vou construir na frente de uma praça, eu posso melhorar essa praça, posso pintar por algumas... O poder público nunca vai falar não, né? Claro, não. Dificilmente ele vai falar não. E aí, naquele período de obra, você adota aquela praça. Mas é tudo uma contrapartida voluntária, nunca teve... Não tem no plano diretor, não tem na lei de zoneamento, algo que, por exemplo, estamos falando aqui de Osasco, onde vocês estão fazendo esse trabalho, onde vocês têm a empresa, onde vocês constroem. Mas não há no plano diretor, nem algo Na que... lei de zoneamento. Lei de zoneamento que diga, olha, você pode construir aqui, mas a contrapartida é essa. Ela não é estabelecida assim, pá, é isso. Então, você tem a contrapartida de trânsito, que é isso que eu coloquei há pouco, que você tem a contrapartida ambiental. Então, dependendo se você for podar árvore, se você for cortar alguma vegetação que está naquele espaço, você precisa fazer uma contrapartida de vegetação. Tá. Que a própria prefeitura vai reaproveitar isso em outros espaços. E nesse sentido que você falou da questão ambiental, tem terreno para construir em Osasco ainda? Temos muitos terrenos. O que acontece muito é a junção de lotes menores. Então, você conversa com um lote de 500, conversa com um vizinho. Isso demanda um tempo. E aí, você aglomera uma quantidade de lotes, unifica, e aí você consegue construir. Tá. E tem sido fácil fazer essa... Né? Porque a gente sabe que tem um que quer vender ali aquele espaço, mas tem um outro vizinho que não quer. Tem sido fácil essa negociação? É tudo uma questão de conversa, né? Porque eu acho que todo negócio, isso vale para todos os setores, você precisa fazer um negócio que seja bom para os dois lados. Então, eu quero construir, eu quero a sua casa. Mas muitas vezes, e é o que acontece em Osasco, que Osasco, por mais que tenha 800 mil habitantes, é uma província, a pessoa mora lá há 40, 50 anos, ela tem um apego afetivo àquele espaço. Então, você tem que ir conversando, falar, olha, mas vai melhorar, olha, vamos... E se a gente fizer assim? E cada terreno tem uma peculiaridade. Então, às vezes, é um terreno que mora um casal de idoso, aí eles falam, tá, eu vendo, mas só se você comprar um apartamento para mim onde minha filha mora. Aí a gente vai atrás de um apartamento para a pessoa estar perto da filha. Então, a gente tem que tratar isso de uma maneira humanizada, porque é a história daquela pessoa que está ali. E você quer demolir uma casa que a pessoa viveu a vida inteira. Que tem uma história também Com por trás, certeza. né? Ela foi construída ali e tem toda uma trajetória. E esses impactos que às vezes trazem ao meio ambiente, como é que a Delvec trabalha para poder mensurar esses impactos? Sei lá, vocês trabalham com algum sistema de reuso de água, que vocês usam, sei lá, materiais reciclados, né? Porque a construção civil evoluiu bastante nessa questão de material reciclado. Como é que vocês atuam nesse sentido? Eu acho que sustentabilidade é a palavra que está em alta agora. E muitas coisas da própria obra a gente tenta reaproveitar, reutilizar. Mas, falando da estrutura do prédio ou da construção grossa, que a gente chama, poucas coisas são reaproveitadas, porque a gente está falando de prédios de 10, 15, 20 andares. Então, às vezes, reaproveitar ali algum material para essa estrutura é muito difícil. Agora, nas partes adjacentes, a gente consegue, sim. Então, tem alguma sobra de material, a gente consegue reaproveitar para fazer o próximo stand. Tem sobra de piso, a gente consegue doar para alguma instituição que trabalha com
com essa parte de reuso. Inclusive, a gente tem uma parceria muito boa com uma ONG aqui de Osasco nessa parte de materiais. Isso é muito importante, porque o impacto ambiental de uma construção civil não é só a de subir o empreendimento, mas também é no processo de construção, né? Porque isso gera alguns dejetos e também... E vocês pensam também essa questão de... Aqui está assistindo a gente, galera, a gente está falando aqui de Osasco, a Delvec está em Osasco, a UIS está em Osasco, o estúdio UIS Mais Vídeo está em Osasco. E a gente conhece um pouco essa cidade e a gente sabe que Osasco é uma cidade pouco arborizada, né? Osasco é uma cidade que é muito concreto, né? Hoje nós temos um pequeno pedaço aqui de Mata Atlântica que fica lá na zona norte de Osasco, lá no extremo da cidade. Vocês também se preocupam quando vão construir um empreendimento né? A gente tinha falado da praça e tal, mas deixar aquele espaço arborizado, mais confortável para aquelas pessoas que vão morar ali, mas também para aquele entorno, para as pessoas também que moram naquela região. Vocês também têm isso no plano de vocês? A gente tenta nos empreendimentos trazer o máximo de vegetação. Acontece que às vezes são empreendimentos de torre única, então o espaço de não projeção do prédio, ou seja, os espaços abertos, são muito menores. Inclusive, foi uma discussão muito boa do plano diretor, que o plano diretor de Osasco trouxe nessa última aprovação, foi das linhas de recuo para essa construção de vegetação. Então, o plano diretor trouxe, claro, a longo prazo, uma ideia de vegetação linear. Uhum. Então, você faz um recuo, você tem um recuo maior, não só nas casas, mas como nos novos prédios, para esse espaço não só poder ser uma ciclofaixa, mas também uma linha verde. Entendi. Isso que você acabou de falar sobre também, né? Uma ciclofaixa e tal. A gente também já falou um pouco sobre mobilidade. As pessoas reclamam muito que a cidade tem crescido, né? Osasco tem estou falando aqui Osasco, propriamente Barueri, também que é aqui próximo, tem crescido e tem tido uma certa dificuldade de mobilidade urbana. Como que as empreiteiras podem auxiliar o poder público, né? Porque se fica tudo sobrecarregado no poder público, às vezes eles não dão conta, ou o dinheiro é finito e tal. Mas como que a iniciativa privada, as empreiteiras podem ajudar nesse processo de ajudar, inclusive, de auxiliar a ter ações que mitiguem assim os problemas de mobilidade urbana? Você acabou de citar né? A ciclofaixa, mas também incentivar o uso da bicicleta, né? Se vocês têm um espaço, por exemplo, de bicicletário nos prédios e tudo mais. Claro, não sei se está nesses novos empreendimentos, mas se tem uma visão disso de futuro. Eu vou tentar fazer um raciocínio aqui, lógico, desde o início. A minha crítica seria: a pessoa ela precisaria trabalhar perto de onde ela mora, ou vice-versa, morar perto de onde ela trabalha. Isso diminuiria tanto o impacto de trânsito e o impacto social, uma qualidade de vida para aquele trabalhador, que se hoje uma pessoa mora em São José do Rio Preto e trabalha aqui, quanto tempo ela demora? 4 horas para ir, 4 horas para voltar. E acontece. Sim. Na própria obra, a gente tem pessoas que moram na zona norte de São Paulo. Sim. Então, demoram 2, 3 horas. Qual o impacto que ela teria se ela morasse em Osasco? Ela demoraria meia hora para ir trabalhar? 15 minutos? E o impacto no trânsito? Seria muito menor. Ela não pegaria transporte público, às vezes conseguiria a pé, de bicicleta. Quantos carros a menos a gente teria em São Paulo? Vamos pôr São Paulo Estado. Então, essa é a minha primeira crítica. Quanto mais perto você morar do seu trabalho, talvez melhor ficaria todas essas políticas públicas. Eu quero fazer um adendo só a isso que você está falando, porque eu trabalhei no Bradesco, né? O Bradesco aqui é uma das maiores empresas aqui da região, do Brasil e tal. E muitos dos trabalhadores, eles eram de outros municípios. Ainda deve haver isso aqui, né? E eles tinham que se deslocar muito, era Sorocaba, Itu, e tinha que vir para Osasco. Isso causava um certo problema. Mas essa questão que você menciona, ela é muito importante. Eu acho que a pessoa precisa trabalhar perto de onde mora. Eu acho que é o ideal. No entanto, a gente sabe que as pessoas querem mudar para os grandes centros. Elas querem mudar para o centro. Mas não é porque porque eu quero morar no centro de São Paulo, no centro de Osasco, de Barueri, sei lá, ela quer morar perto do centro porque lá tem os serviços públicos mais próximo da casa dela. Tem o hospital,
tem o posto de saúde, tem a creche, tem a escola, tem o comércio. Então, quando eu falo no sentido do poder público estar aliado à iniciativa privada na construção de um empreendimento imobiliário, de um condomínio e tudo mais, é pensar também nesse entorno. Porque se a pessoa mora ali, ela dorme naquele lugar. Eu vejo, por exemplo, Jundiaí. Jundiaí é uma cidade de dormitório. É uma cidade pujante, tem indústria, tem tudo. Mas tem muita gente que mora em São Paulo, que trabalha em São Paulo e vai para Jundiaí toda noite. Então pega aquela rodovia Bandeirantes. Aí a gente fica, vamos agora ampliar a Bandeirantes. Né? Tem o projeto de ampliação da Bandeirantes. Então, mas aí não se consolida, não tem uma política, não tem uma política de trazer um emprego para perto da casa da pessoa. Isso aí eu acho que você tem razão. Isso também atrapalha muito a mobilidade. Mas desculpa, pode ir. Não, e esse segundo ponto que você colocou seria o meu segundo ponto. O setor privado, junto com o setor público, eles precisam pensar em levar para as áreas não centrais, que não necessariamente são áreas periféricas, essa infraestrutura. Por quê? Por que todo mundo quer morar no centro? Justamente pelo que você falou, porque eu tenho tudo aqui perto. Eu tenho mercado, eu tenho posto de saúde, eu tenho hospital. Então, a gente precisa levar para as áreas que não tem isso, essa infraestrutura, para as pessoas poderem morar justamente perto dessa infraestrutura. Não adianta eu ir construir um prédio numa zona periférica, porque ninguém vai querer morar ali. Eu posso vender mais barato, mas aí a pessoa vai ter que morar ali. Para tudo, ela vai ter que pegar um ônibus, um metrô, um trem, para chegar num posto de saúde, se ela tiver uma emergência. Então, eu acho que aí sim entra a conversa do setor público com o setor privado para não priorizar, mas olhar com carinho zonas não tão habitadas, mas que tenham um potencial de levar infraestrutura pública e levar um incentivo privado para a construção de moradias. A gente caminhando também nessa questão, a gente falou, você acabou de falar essa questão da parceria público-privado. Eu queria entrar num tema que é super delicado. A gente ainda possui um déficit habitacional muito grande no Brasil. O que você pensa disso? Há uma solução a curto prazo? E quais são os caminhos que a gente pode tomar? Poder público, iniciativa privada nesse sentido? Olha, nosso déficit habitacional no Brasil, ele é gigantesco. Se eu não me engano, chega a ser 6 milhões de moradias. Isso dá 8% da população. Se não me falha a memória, é isso. Eu acho que essa parceria que eu acabei de falar, de olhar com carinho regiões que não são tão habitadas, mas que têm um potencial de desenvolvimento, é um dos caminhos. E também dar às pessoas infraestrutura e condições para que elas possam adquirir um imóvel. Porque eu comentei aqui que a gente trabalha com faixa 3, que o faixa 1 e o faixa 2 têm menos incentivos, foi restrito. Uhum. Então, talvez olhar um pouquinho para esse programa do faixa 1 e do faixa 2, que são pessoas que talvez não tenham tantas oportunidades de adquirir seu imóvel como as pessoas do faixa 3. Uhum. Né? Esse conjunto de parceria público e privado, fazer valer, fazer acontecer. Porque não adianta só, vamos conversar, vamos olhar ali, fecha um programa e esse programa para na metade por N motivos. Tá. Eu vi, assim, durante a nossa conversa, que você citou alguns programas que vocês têm na empresa, né, para ajudar na inserção de pessoas, né? Você falou também de projetos ligados à prefeitura e tal. Qual que é a relação de vocês com o poder público? Vocês dialogam bem? Tem um canal bom? Como tem sido essa parceria? Olha, os 18 anos de DEVEC, nós sempre tivemos um relacionamento muito bom com todas as prefeituras que a gente trabalhou. Nós trabalhamos em Osasco e Barueri, nunca tivemos nenhum problema. Sempre foi um diálogo muito bom e eles sempre foram muito abertos a resolver os problemas. Então, olha, eu tô com um terreno, eu quero construir, dar entrada no projeto. Mas esse projeto não dá, você tem que adaptar de acordo com a lei tal. A gente adapta, dá reentrada, acontece análise pelos técnicos, aprova, a gente constrói. A gente nunca teve nenhuma dificuldade, seja em Osasco, seja em Barueri.
Tá. E vocês pretendem expandir? Como é que tá essa questão da expansão da empresa? Não dá para ficar só aqui na região, tem que, né? Aí a gente entra num assunto polêmico até internamente. Nós somos em 3 sócios, 2 diretores, então 5 pessoas, na qual algumas dessas pessoas querem expandir para outros municípios, outros locais, e outras querem ficar aqui em Osasco, porque nasceram em Osasco, cresceram em Osasco, conhecem Osasco. Eu particularmente sou da opinião que a gente precisa expandir para outros espaços, até porque Osasco já virou uma grande metrópole, já temos 800 mil habitantes, temos muitos empreendimentos a serem construídos ainda. Tem espaço ainda para novos empreendimentos, mas a gente precisa, de novo, olhar com carinho outros lugares. E eu acho que esses outros lugares não são aqui em Osasco, são outros municípios que às vezes precisam mais dessa habitação de interesse social do que Osasco. Não quero, né, de repente, já colocar aqui, né, vamos sair de Osasco, mas tem um lugar em mente assim, vocês estão assim, gostariam de investir? Aí já o prefeito que está lá já dá uma ligada aqui, não, vem para cá, tá precisando de casa aqui mesmo, vem ajudar a Não gente. tem, mas eu olho com muitos bons olhos o interior de São Paulo. Jundiaí mesmo que você falou, Serquilho, Cerquilho. Vargem Grande, são cidades que eu conheço, que a gente vai, visita, conhece pessoas que moram nesses espaços e que têm um potencial de crescimento maravilhoso. Que, quando você olha a fundo, são Osascos de 10, 15 anos atrás. Sim, com potencial econômico, está desenvolvendo. E alguns setores são agrícolas, mas também tem alguns setores industriais dessas cidades, né? Sim, e o fato de ir para essas cidades não necessariamente precisa construir prédios. Você pode construir casas, Condomínios, né? condomínios, que são locais que o terreno é mais barato, o que potencializa a construção horizontal, né? E também o preço mais em conta para as pessoas, né? Do que nesses centros urbanos, que é isso, né? Comprar um terreno em Osasco aqui é uma fortuna em São Paulo e tal. Construir um prédio nesses lugares, então, encarece muito o imóvel. O imóvel encarece muito. O valor da construção é o mesmo, porque o cimento vai ser o mesmo valor, o aço vai ser o mesmo valor, mas o fato do terreno ser mais barato já potencializa, inclusive, a gente poder construir um diferencial nesses locais, de novo, um condomínio horizontal, que hoje todo mundo quer morar em casa, mas pelo valor dos imóveis, as pessoas moram em apartamentos. A gente falou aqui sobre perspectivas futuras, né? Que aí dá esse embate. Vocês continuam aqui ou se vocês expandem para outras localidades. Mas o que vocês veem para o futuro? Eu sei que a construção civil está em alta. Teve momentos de alta, teve uma estabilizada, deu uma pequena queda e agora está novamente na ascendente. Até quando vai? Aí eu vou entrar numa crítica até ao setor imobiliário, e talvez um pouco utópica. Não sei se você vai concordar comigo, Wendel, mas nós fomos ensinados pelos nossos pais que a gente precisa de um lar, de uma casa, de solidez, de poder voltar e falar, isso aqui é meu. Então, nós fomos ensinados assim. Só que eu vejo uma mudança. A nova geração, as novas gerações, elas não têm esse pensamento de uma casa fixa, de um espaço fixo. Elas pensam, hoje eu quero morar aqui, mas amanhã pode ser que eu queira morar em outro estado, em outro país. E é o pensamento do futuro. A geração Z é um público que não quer ficar fixo num só lugar. Exatamente. Então, o setor imobiliário ele vai precisar se adaptar a isso. Porque se eu continuar construindo prédios que eu precise vender o apartamento, esse público não vai comprar. Porque ele não quer ficar preso ali com financiamento de 5, 10, 30 anos. Então, é uma ideia utópica, mas eu acho que é uma ideia de futuro que o futuro eu não vou vender apartamentos, eu vou vender o direito de uso por um período daquele apartamento. É como se... Vou colocar uma coisa aqui para ver se faz sentido, tá? Tô aqui só... Hoje nós temos aqueles carros que você paga, né? Você paga lá por mês, ele não te pertence. Mas você paga um valor, não chega a ser um aluguel. Mas daqui a 2 anos você pode trocar ele, você pode ir para outra localidade, pode
ter outro tipo de carro. A manutenção não é você que faz, quem faz é a empresa. Então você paga um valor por isso, né? Não chega a ser um aluguel, mas também não chega a ser uma propriedade sua. É esse tipo de modelo que você está pensando, assim? É mais ou menos. Não chega a ser um aluguel porque aí o proprietário não poderia te tirar do imóvel ou acabou o contrato, sai. Seria o direito de uso exclusivo para você, até pela fase da vida. Pelo tempo que você desejar. Pelo tempo Eu que quero ficar desejar. aqui a vida inteira, eu fico. Eu quero daqui um ano ir para outro lugar, eu vou. Exatamente. E até com a possibilidade de poder aproveitar o que você pagou naquele imóvel. Vou dar um exemplo. Fases da vida. Hoje eu sou casada e ainda não tenho filhos. Eu moro num apartamento que eu adquiri o uso daquele imóvel por 5 anos. Daqui 3 anos eu tô com 2 filhos e o apartamento ficou pequeno. Eu preciso de um apartamento maior. Então eu vou procurar, seja da mesma construtora ou alguma construtora parceira, um direito de uso de um apartamento maior. Então eu vou dar aquele apartamento para a construtora, que ela vai poder Negociar. vender ou ceder os direitos para um terceiro, e vou para aquele pagando só uma diferença. Meus filhos cresceram, casaram, saíram da minha casa, voltou a ser eu e meu marido. Quero Preciso voltar, voltar para um apartamento quero menor. voltar para aquele tamanhozinho que era antes. Isso como fases da vida, mas pode ser também fases de profissionais. Hoje eu trabalho em Osasco, preciso de um imóvel em Osasco. Amanhã eu vou trabalhar em Jundiaí, vou precisar de um imóvel em Jundiaí. Também tem essa transição. E futuramente as coisas vão ser muito transitórias, vão ser muito ágeis. Seja de mudança profissional, seja de perspectiva de vida. E a gente precisa se adaptar a isso. E só para polemizar um pouco aqui a nossa conversa, vamos lá. E sobre sobre Airbnb, há uma, né, não sei, acho que não sei se chegou ainda a Devec essa questão, mas há muitas pessoas comprando para poder transformar em investimento, para poder transformar isso em Airbnb, até para ir ao encontro que você está dizendo, né, para a pessoa, eu quero ficar só um determinado tempo, só uma temporada, só alguns dias, então eu alugo. No entanto, a gente está vendo em vários lugares do mundo uma reclamação, né, porque isso encarece os aluguéis, mas ao mesmo tempo a gente está vendo que quem está comprando para investir está percebendo que esse mercado também já está muito inchado e que está se tornando uma bolha. Como é que você, né, a Devec vê isso e como é que vocês imaginam para o futuro essa questão tem até o nome, arborização da moradia? Hoje, por trabalhar com um produto HIS, o nosso público, o nosso cliente final, dificilmente compra para alugar. Ele compra realmente para morar. Então, essa polêmica do Airbnb ainda não chegou para gente. Mas fazendo só uma crítica, não ao Airbnb, mas às vezes ao condomínio ou a administradora que faz essa administração. Os condôminos reclamam que a rotatividade de gente dentro daquele condomínio é muito maior. Que às vezes o desgaste do condomínio é muito maior. Então a gente precisaria talvez normatizar um pouco mais. A gente não tem hoje ainda uma lei específica para regular Airbnb. Então talvez a gente precise fechar um pouco o círculo, até para uma segurança maior do comprador final. Até para de repente entra alguém e você não tem condições de tirar aquela pessoa. Eu já vi alguns casos que as pessoas entram na casa, levam um ano para sair. Ela alugou no Airbnb e ficou presa lá um tempo. O próprio aplicativo não tem... eles não entram judicialmente contra... Né? Quem tem que... É o proprietário. É o proprietário, né? Então é um problemão. Enfim, então o futuro para vocês ainda está assim, vocês estão... Pelo que eu estou percebendo, as coisas estão caminhando aqui pela região, mas ainda não tem um projeto mais de expansão, mais a âmbito estadual, nacional. Não, ainda não. Mas se algum prefeito quiser uma parceria, quiser entrar em contato, depois eu vou deixar minhas redes sociais. As redes sociais vão aparecer aqui, ó. Vou pedir até pro pessoal aqui, ó. Já joga aqui as redes, né? Da Devec aqui, da Tainá, para que as pessoas possam acompanhar. E se quiser também se interessar aí, eu quero comprar um imóvel aqui em Osasco, Com certeza. investir aqui em Osasco e tal, posso encontrar vocês. Tainá, foi uma conversa muito boa.
vou aqui caminhar para encerrar, nós estamos aqui já há algum tempo falando, mas foi muito interessante conversar com você. É a primeira vez que a gente tem a oportunidade de trocar um pouco mais, né? Às vezes a gente fala, como eu disse no começo do nosso vídeo, eu ia lá pedir para você, eu estou precisando alugar um espaço, a UI está crescendo, eu preciso de um lugar maior, tal, e você sempre me deu algumas sugestões, e eu sempre quis ficar nesse espaço, né? Alguém aqui no prédio uma vez disse para mim assim, esse espaço aqui, ele é bom, ele dá frutos. Então, eu venho colhendo esses frutos ao longo de 10 anos que eu estou aqui no Campesina Office. E quero agradecer a sua presença e agradecer também o seu apoio durante todo esse tempo aqui para nós. Não, eu que agradeço. É muito bom ver parceiros, né? Porque a gente começou com uma negociação comercial, mas depois a gente acabou se conhecendo. E é muito bom ter parceiros ao invés de negócios. E ver nossos parceiros crescendo traz pra gente uma satisfação e uma alegria de poder fazer parte disso. Falar, olha, quando ele era pequenininho, eu conheci ele e hoje ele tá gigantesco. E isso é muito bom. E eu te contei uma vez que isso aconteceu com praticamente todos os nossos inquilinos, né? E é muito legal, é muito bom ver isso, porque você acaba fazendo parceiros pro futuro, networking. Mais pra frente, Wendel, eu vou precisar de ajuda em alguma coisa. Eu sei que eu posso ligar, Wendel, tô precisando de ajuda. Ou se você precisar da nossa ajuda, sabe que você pode me ligar, Tainá, tô precisando de ajuda. Ligaram esses dias para você pedindo aqui da empresa, ligaram pedindo um buffet. Foi. Aí, tá vendo? A gente troca. E essa troca de figurinha é muito mais importante do que qualquer negócio. Em qualquer âmbito da nossa vida, profissional, pessoal, que a gente não faça negócios, mas que a gente se conheça. Claro, isso é perfeito. E eu tenho só a agradecer, viu? Você tem sido uma parceira muito... Uma amiga, né? A gente se conheceu aqui nessa parceria de negócios e tal, mas que se tornou alguém que eu gosto muito, que sempre eu peço dicas e sugestões. E seja sempre bem-vinda ao Wiz e ao Wiz Mais Vídeo. Muito obrigada e agradeço novamente ao Wiz Mais Vídeo, a Conecta 8 e a você também, Wendel. É isso. Galera, assiste aí nosso vídeo, segue a gente nas redes sociais, tá aqui, os nossos contatos. Mais uma entrevista muito bacana aqui do Conecta 8, do Linha 8, esse portal que é uma informação em movimento, uma informação diferente. Acompanhem lá o nosso dia a dia e até o próximo programa, tá? Muito obrigado por ter assistido a gente até aqui.